Boa tarde, aqui é George Alves e sua opinião. Olha, eu costumo ver em programas televisivos uma abordagem considerando que os países de primeiro mundo são de primeiro mundo por competência. É uma abordagem errônea, porque esses programas televisivos não abordam o fator histórico. Fator histórico. Todos sabemos que os países de primeiro mundo nunca foram de terceiro mundo, né? Nunca foram países pobres. Ou seja, eles não galgaram por competência. Eles são de primeiro mundo por uma questão histórica. Né? A história divide o mundo em países ricos e países pobres. Né? Países exploradores e países explorados. Né? As metrópoles, em regra, as metrópoles do período colonial são os países de primeiro mundo, né? Principalmente baseados na Europa. E, em regra, as colônias, principalmente as colônias nos países abaixo do Equador, né? Toda a América Latina praticamente, a África, as colônias, os países que foram colônias são todos países pobres, são países de terceiro mundo. Então, quando tu fizeres, esses repórteres comprometidos fizerem análise de primeiro mundo, que o primeiro mundo é primeiro mundo por competência e nós somos pobres por incompetência, isso é uma mentira, porque tem que ver o viés histórico, né? Resumindo, metrópoles, que são os colonizadores, são primeiro mundo, de primeiro mundo hoje, praticamente. E as colônias, que eram as colônias que eram exploradas, são terceiro mundo. Claro que tem algumas exceções. Estados Unidos foi uma colônia, mas foi uma colônia diferente, né? Os Estados Unidos foram uma colônia de colonização, né? De povoamento, e não de meramente exploração, né? A América Latina praticamente nós somos uma colônia de exploração, né? A, a, os Estados Unidos, quando o ouro lá foi descoberto, eles já tinham proclamado a independência, né? E é diferente, né? Vamos dizer, uma colônia num país temperado, quase o mesmo clima da Europa, os produtos não tinham tanta matéria-prima para se levar para a Europa, né? E os países de clima tropical, como toda a América, praticamente toda a América Latina, América do Sul, né? A África, a Ásia ali abaixo do Equador, né? Então, nós fomos basicamente fornecedores de matérias-primas, né? Das, das, o caminho das, como é que fala? Caminho das Índias, que eram as especiarias, né? Então, é um erro dizer que uma França, hoje uma Suíça, são de primeiro mundo por competência. Isso é um erro, eles nunca foram pobres, né? No período histórico, eles começam sendo, na época da exploração, eles eram os exploradores e nós éramos os explorados. Né? Então é isso, essa correção que eu quero fazer. Não, não se chega a primeiro mundo só por competência, há o viés histórico, né? Há o viés histórico. Né? Os países de primeiro mundo praticamente nunca foram de terceiro mundo. Né? Então é isso, essa correção.